Fala, meus queridos concurseiros! Estamos de volta, eu sou o professor Cristiano, você que está aqui no canal maratonando os vídeos de língua portuguesa da banca Sousandrade, tá? Aqui eu resolvo questões de língua portuguesa dessa banca e te dou dicas dos conteúdos para que você possa ir estudar. Uma espécie de revisão mesmo, simulado. Você pausa o vídeo e tenta fazer, ok? Então lembre-se, ora você acerta, ora você aprende. Você não erra, você aprende. Ok? Então procure um lugar confortável na sua casa, me coloque no computador, no tablet, no celular, encontre um lugar aconchegante e vamos responder questões. Vamos para a primeira questão? Então, questões aqui ó, de 2025, nível superior. Por ser nível superior, gente, tem gente que acha, não dá para mim que sou do nível médio e tal. Gente, o conteúdo para mim é o mesmo, certo? Algumas questões são bem parecidas em relação a nível. Só muda porque um cargo é superior, paga mais, o outro é médio, paga menos. Mas, assim, para mim, o mais importante é estudar o assunto, ok? Vamos para a primeira questão. No texto, que não vai ser preciso o texto, né? Várias palavras estão acentuadas graficamente. Então, o assunto aqui é a acentuação. Se você ainda não estudou, marque aí no seu conteúdo. Dessas palavras pode-se afirmar relógio, secretário e Mário são acentuados por se enquadrarem na mesma regra de acentuação. Se você perceber, todas aqui, ó, Mário, termina em ditongo, termina em ditongo, termina em ditongo. E ditongo crescente. E todas elas são paroxítonas terminadas em ditongo. Ok? Então aqui, gente, é verdadeiro, certo? Paroxítona é quando a sílaba mais forte, a sílaba tônica da palavra é a antepenúltima, ok? É a penúltima, melhor dizendo, penúltima. O último é a oxítona, quando é a penúltima é paroxítona e a antepenúltima é proparoxítona. A palavra inúteis recebe acento gráfico pelo mesmo motivo de conteúdos? Não. Conteúdos está recebendo aqui porque formam hiato na segunda sílaba. O I ou U, quando forma hiato na segunda sílaba, tem. Mas inúteis aqui está tendo acento por conta dessa regra aqui primeiro, a paroxítona terminada em ditongo. Então é falso, tá? Falso aí. Cronológica, rótulos são acentuadas por serem proparoxítonas? Isso mesmo, ó. Proparoxítonas. A regra diz que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então aqui, ó, verdadeira. São acentuadas por serem proparoxítonas. Já e será, mesmo recebendo acento gráfico, não se enquadra na mesma regra de acentuação. E aí, gente, já e será, mesmo recebendo acento gráfico, não se enquadra na mesma regra de acentuação. O que vocês acham aí? Isso é verdadeiro ou é falso? Já aqui, ó, já é monossílabo. E será não é um monossílabo, tem duas sílabas. Será recebe acento porque é uma oxítona terminada em A. Todas as oxítonas terminadas em A, E e O recebem acento. Já é um monossílabo tônico. Então aqui, mesmo tendo acento, elas não são da mesma regra. Então isso aqui é verdadeiro. Então o nosso gabarito aqui, ó, onde é que tem VFVV? V é a letra E, né? Letra E é o nosso gabarito aqui, ó. VFVV. Ok? Acertou ou aprendeu? Vamos lá. Considere o seguinte período extraído do texto. Caminhar perto de coisas e pessoas de verdade, desfrutar desse amor absolutamente sem fraudes, nunca será perda de tempo. No texto, a expressão destacada pode ser substituída. A expressão destacada aqui, que eu esqueci de destacar, é fraudes, tá? Sem alterar o sentido por. Então, a palavra fraudes. Qual é a outra palavra? Qual seria o sinônimo de fraude? Sinônimos são palavras que têm sentidos ali parecidos. Fraude é o quê? Sem verdade, sem lisura, sem mentiras, sem contrabando ou sem lesão. Aqui, gente, nosso gabarito é a letra C. Sem fraudes é sem mentira, não é sem verdade, tá? É sem mentiras. Letra C. Sem fraudes é sem mentira. Ok? É um pouco, professor, mas é um pouco parecido com sem verdade, porque se não tem verdade, é uma mentira. É bem parecido. A banca colocou aqui a letra C, tá? Sem mentiras, sem
verdade. Não, não pode ser nem a letra A, não, porque senão vai ficar sem ó. Desfrutar desse amor absolutamente sem verdade? Não, sem fraudes é sem mentiras. É isso mesmo, só pode ser a letra C mesmo. Não ia dar não para ser a letra A. Sem mentiras. Ok? Vamos lá, você tá para o vídeo, tente responder e vamos estudar. Gente, um concurso pode mudar a tua vida, pode mudar a tua vida, a vida das pessoas que estão ao teu redor. Chega de ficar só olhando o pessoal passando em prova, passando em concurso, você só lá dando parabéns. Agora é a sua vez, então te dedica, estude, tá? E não te esquece de te inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, tá certo? Vamos lá. No período, lembrei-me agora de Mário Andrade, que afirmou: as pessoas não debatem conteúdos, apenas rótulos. O verbo lembrar-se exige complemento regido pela preposição de. Essa mesma preposição está sendo exigida no período da seguinte alternativa. Aqui, o assunto, gente, é regência verbal. O verbo lembrar, ele pode exigir ou não a preposição. Se aparecer um pronome, por exemplo, me, se, ele pede o de. Então, lembrei-me, tem um me, do seu nome. Agora, se não tivesse o me, lembrei o seu nome. Nesse caso, ele pede a preposição de. Ele quer saber qual a alternativa que também pede preposição de. Vamos lá? O tempo nos deixa aptos. Se é aptos a. Não devemos abusar. Quem abusa, abusa de, tá? Tá assim, horrível a letra, porque eu estou tentando fazer isso com o mouse. O nosso gabarito aí já é a letra B, tá? Ó, os ponteiros do relógio do tempo continuam em movimento. Aqui a preposição seria em, exigida. O tempo foi comparado a. Pede a preposição a. O tempo às vezes condena algumas pessoas, que se é condena, condena a. Então o único que pede a preposição de aqui é o nosso gabarito, é a letra B. Ok? Questão nível superior 2025, questão fresquinha da Sousandra. Regência verbal, coloque aí. Fundação Sousandra, vamos lá. Quarta questão. O parágrafo a seguir servirá de mote para responder à questão. Vamos lá? Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado da gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade, defende a dignidade dos marginalizados e deseja tão somente andar ao lado de Deus. Sobre a concordância estabelecida no referido fragmento, então anota aí, ó, concordância verbal é o nosso conteúdo, ó, concordância verbal, tá? O verbo querer está concordando com o sujeito a que se refere? Vamos lá. Cadê o querer? Querer. Vamos lá. O verbo querer, ó. Quero. Quem é que quer? Eu. O eu está oculto. Olha como a banca Sousandra é danada. Aqui eu tenho um sujeito oculto, aquele sujeito que não aparece, mas você sabe quem é. Eu quero. Então o verbo querer está concordando sim com o sujeito. Então essa daqui está certa. Ó. Colocar aqui, está certa. O adjetivo eleita encontra-se no feminino singular por concordar com gente humana. Será que é isso? Ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfo, não se considera eleita. Eleita quem? E aí? É gente humana, né? Gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, que não se considera humana, que não se considera eleita. Tá certo também. Muitas e seus foram flexionados no plural por concordarem com os substantivos a que se referem. Muitas e seus. Vamos lá. Sem muitas jabuticabas. Sim, está concordando com jabuticabas, por isso está no plural. E seus? Cadê os seus? Não se encanta com seus tropeços. Seus tropeços. Está concordando com tropeços. Então está concordando com os substantivos a que se refere. Então aqui, ó. Muitas concorda com o substantivo jabuticabas e seus com o substantivo tropeço, certinho. Então, 1, 2 e 3 certas. Os verbos fugir e defender estão no singular por concordarem respectivamente com mortalidade
e dignidade. Ele está dizendo assim, ó, fugir concorda com mortalidade e defender com dignidade. Por isso que eles estão no singular. Vamos ver? Vamos lá. Quero viver ao lado da gente humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com os triunfos, não se considera eleita antes da hora. Não foge. Foge aqui, ele está falando de gente humana que não foge. Então já está errado, não concorda com mortalidade. Certo? Então eu não vou nem ver o resto. Nosso gabarito aqui é a letra C, 1, 2 e 3. Tá? Letra C é o nosso gabarito. Acertou ou aprendeu? E aí? Vamos seguir. O parágrafo a seguir servirá de mote para responder a questão. É uma questão parecida, tá? Sem muitas jabuticabas, a gente já leu esse texto aqui, que era da questão anterior, então vamos logo para o enunciado. No parágrafo, a vírgula foi empregada para separar tanto elementos de uma oração, quanto orações de um só período. Ok, as vírgulas aqui. Entre as orações, a vírgula foi usada para fazer o quê? Separar orações. O que ela foi aqui, ó? Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita. Gente, essas vírgulas aqui, entre tantas funções que a vírgula tem, ela está separando orações que são coordenadas assindéticas. Nosso gabarito é a letra A. O que são coordenadas assindéticas? São orações que são coordenadas, são orações que uma não depende da outra, uma não exerce função sintática em relação à outra, e elas são assindéticas porque elas não têm aqui, elas não vão ter conectivos ligando. Então, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com os triunfos, não se considera. Então, esse não aí é um advérbio, não é conectivo. Então, por isso são assindéticas. Ok? Por isso a vírgula aí. A vírgula pode fazer uma série de coisas, mas uma das funções dela é separar orações coordenadas assindéticas. Logo, logo eu vou colocar aqui um vídeo sobre vírgula. Eu acho que ainda essa semana eu devo preparar um vídeo de vírgula. Você pode acionar o sininho, que a hora que eu postar você vai ver esse vídeo, tá certo? Vamos lá. Sexta questão. Considere o seguinte período extraído do texto. Não participarei de conferência que estabelecem prazos fixos para reverter a miséria do mundo. A oração destacada classifica-se como? Gente, a oração destacada que eu esqueci, essa aqui, ó, que estabelecem prazos fixos. Tá? Não participarei de conferências que estabelecem prazos fixos para reverter, que estabelecem prazos fixos, tá? Eu acho que é essa parte aqui, já dá para a gente entender. Essa oração aqui, ele quer saber se é uma oração adverbial, substantiva, conclusiva, explicativa, adjetiva. Gente, aqui eu tenho uma oração adjetiva. Por que é adjetiva? Porque ele está classificando, ele está caracterizando o tipo de conferência que ele não vai participar. É uma oração subordinada adjetiva restritiva. Nosso gabarito é a letra E. Então, ele está restringindo o tipo de conferência que ele não vai participar. Não participarei de conferência. Quais conferências? Que estabelecem prazos fixos para reverter a miséria do mundo. Ok? Então, assim, aqui eu tenho uma oração que caracteriza um termo. Faz função de um adjetivo. Se você não sabe nada sobre isso que eu acabei de falar, anota aí. Estudar orações subordinadas. Substantivas, adjetivas e as adverbiais. Tá? Também, ainda essa semana, eu estou gravando vídeo sobre esse conteúdo. Ativa o sino para quando eu postar, você ver essa aula. Tranquilo? Sétima questão. Fundação Sozana de Superior 2025. Tá acertando? No final, eu quero que você me diga quantas você acertou aqui nos comentários, tá? Assinale a alternativa que contém período simples. Olha só, o período pode ser simples ou ele pode ser composto. Isso aqui eu tenho aula aqui. Vai lá na playlist Aulas de Língua Portuguesa. Lá você vai encontrar várias aulas. E lá tem aula de frase, oração e período. O período ele pode ser simples ou composto. O que é o período? É um conjunto de orações. Se dentro do período só tem um verbo, então ali só tem uma oração, o período é simples. Se tem dois ou mais verbos, essa oração eu tenho aí mais de uma oração, que o verbo indica o número de orações, e esse período eu chamo de período composto. Ok? Cuidado com locuções verbais, porque locuções verbais são dois verbos juntos,
Parece que são dois verbos, aí você pensa, então tem duas orações. Não, se é locução verbal, se os verbos estão juntos ali, verbo auxiliar e verbo principal, então eu tenho aí um período simples, se só tiver essa locução verbal dentro do período. E o período termina até onde vai o ponto, ok? Vamos lá. Não quero, aqui tem um verbo, que me convidem. Já tem dois verbos aqui, não é locução verbal, eu já sei que aqui é período composto, não é essa daqui. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado da gente humana. Gente, a Sousandra é má. Ela é má com você, porque ela coloca aqui, ó, quero viver. Quero viver, eu tenho o verbo auxiliar e verbo principal. Isso aqui é uma locução verbal. Aí você olha e acha, não, tem dois verbos, é período composto. Mas aqui é uma locução verbal, são dois verbos juntos que equivale a apenas um. Um verbo é principal e um outro auxiliar. Normalmente o segundo verbo está no gerúndio, NDO, ou no particípio, ido ou ado, ou então no infinitivo, como é aqui, terminado com R. Quero viver, quero amar. Então tá aqui o nosso gabarito, a letra B, ela colocou de mal. De mal. A Sousandra meu Deus do céu. Olha a letra C, quero ver, tem locução verbal aqui, ó. Os ponteiros do relógio, avançando. Aqui tem outro verbo, tá? Desfrutar desse amor absolutamente sem fraudes. Nunca será perda de tempo, tá? Nunca será desfrutar, um verbo aqui, ó, e será composto. Meu tempo tornou-se, verbo tornar, e quero, período composto aqui também. Só pode ser a letra B, o nosso gabarito. Ok? Te liga com a Sousandra, te liga que ela cobra um português bem rebuscado. Se você não tiver estudado comigo aqui, com o professor Cristiano, estudado na sua gramática e em outros tantos professores bons que tem aqui no YouTube, você vai se aperrear. Bora fechar a língua portuguesa, que eu quero receber tua mensagem depois no meu Instagram, que eu vou colocar aqui no final, você dizendo, professor, eu passei, puxa. Mas você tem que assistir as aulas, porque tem aluno que vem para cá, em vez de assistir as aulas, fique olhando para mim, para minha beleza, e se distrai. Procure estudar. Vamos lá. No texto encontram-se vocábulos formados pelos processos de derivação e de composição. Ó. Anota aí, processos de formação de palavras. É um assunto que a Sousandra gosta de cobrar e tem aula aqui no canal. Lá na playlist, aulas de língua portuguesa, playlist, aulas de língua portuguesa, tem lá, processos de formação de palavras. Você vai entender o que é derivação e o que é composição. Sobre esses vocábulos, pode-se afirmar, megalomaníacos foi formado pelo processo de composição, megalomaníacos, composição, dois radicais, sim, né, gente? Intermináveis é formado por derivação prefixal, não, tem prefixal e tem sufixo também aqui, ó. Não é só prefixal, tá errado. Mortalidade e mediocridade são exemplos de palavras híbridas? Também não. São palavras formadas aqui, ó, com sufixo, sufixação. Gabolices e invejosos são vocábulos formados pelo mesmo processo? Sim, pelo processo de sufixação ou derivação sufixal. Então, nosso gabarito aqui é VFFV. Cadê? VFFV, letra B. Até rimou. VFFV, letra B. Ok? Penúltima questão, eu trouxe 10 questões, que é a quantidade de questões da tua prova, tá? E se tiver muitos comentários, muita gente dizendo, pedindo mais, eu vou fazer mais. Releia o parágrafo a seguir para responder a questão. Falando nisso, gente, olha, encontrar a questão da Sousandra não é fácil não, viu? Preparei esse material para vocês, não é fácil. Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou displicente, mas percebendo que faltavam poucas, rói o caroço. Sobre os verbos que ajudam a construir a tessitura do parágrafo, pode-se afirmar. Anota aí, gente, anota. Eu tenho aula aqui também, você vai procurar termos integrantes da oração aqui no canal. Você vai ver transitividade verbal,
todas essas coisas que nós vamos ver nessa questão, tá? Playlist e aulas de língua portuguesa, anota aí. O verbo contar exige o mesmo tipo de complemento que o verbo descobrir. Ó, contei. Contei o quê? Meus anos. Descobri, quem descobre, descobre alguma coisa. Quem conta, conta alguma coisa. Sim, verdadeiro, né? Ambos têm o mesmo tipo de complemento. São verbos transitivos diretos. Os verbos viver e ganhar se caracterizam pela intransitividade. O que é intransitividade? Não precisam de complemento. Vamos ver? Contei meus anos e descobri que eu terei menos tempo para viver. Ok, viver aqui é intransitivo. Vamos ver ganhar. Ganhar não é, né, gente? Porque quem ganha, ganha alguma coisa. Ganhou o quê? Uma bacia de jabuticaba. Não tem a mesma. Então, viver é intransitivo, não precisa de complemento. Mas ganhar não. Ganhar, nesse caso aqui, que língua portuguesa você tem que analisar caso a caso. Você não pode dizer que sempre o verbo andar vai ser uma coisa. O verbo andar pode ser verbo de ligação, pode ser verbo intransitivo, depende da situação. Ele anda triste, verbo de ligação. Ele anda rápido, verbo intransitivo. Então, língua portuguesa você tem que analisar caso a caso, tá? Caso a caso. Então, quem ganha, ganha alguma coisa. Nesse caso, ganhar é transitivo direto, precisa de complemento, enquanto viver, não. Então, tá errado. O verbo faltar no parágrafo foi empregado como verbo de ligação. Olha, eu acho difícil, mas vamos ver. Mas percebendo que faltavam poucas. Não é verbo de ligação, não. Ele é um verbo que tem sentido. De ligação, ele não está ligando nada aí. Tá? Faltavam poucas. Faltavam muitos. Não, tá errado aqui. O complemento do verbo perceber não necessita de uma preposição para ter sentido. Perceber. Quem percebe, percebe alguma coisa, não é isso? Mas percebendo o quê? Ele não necessita de uma preposição, tá certinho, é transitivo direto. Então, nosso gabarito aqui é 1 e 4 certas. Onde é que tá? 1 e 4, letra D, né? Letra D é o nosso gabarito, 1 e 4. A última questão. E aí, você tá aprendendo? Tá gostando dos vídeos? Tá gostando mesmo? Fala para mim, diz de onde você está assistindo, qual o seu bairro, qual a sua cidade, o que você achou da aula e pede mais para eu fazer mais. Não te esquece de se inscrever e de aciona o sininho para quando eu postar um novo vídeo você ser notificado, tá? Vamos lá. Releia o parágrafo a seguir para responder a questão. Contei meus anos e descobri... Gente, é o mesmo texto, então vamos logo direto para cá. As palavras, assinale a alternativa correta, considerando a classificação em função da palavra que a palavra exerce no parágrafo, tá? Anos é um substantivo. Isso é verdade. E exerce a mesma função do substantivo tempo. Olha só, contei o quê? Meus anos. Eu é o sujeito oculto. Contei é o verbo. Meus aqui é um complemento. Certo? Então, anos aqui é um substantivo funcionando como complemento. Ele quer saber se anos tem a mesma função de tempo. Vamos lá? Descobri. Descobri o quê? Que terei. Que terei o quê? Menos tempo. Terei o quê? Quem tem alguma coisa. Menos tempo. Então, tempo aqui também está funcionando como complemento, como objeto. Então, sim, a letra A está certa. Anos é um substantivo e exerce aqui a mesma função sintática de tempo. Nosso gabarito é a letra A. Ok? Não vamos nem ver as demais, tá? Você pode até ver aí, mas o nosso gabarito é aqui. Meus e mim são pronomes. Gente, pronomes da primeira pessoa e ambos têm função de adjunto? Não, o meus até que pode ter, mas o me não. O me aqui é objeto. Tá? Ah, cadê o meu? Sinto-me. Não é não. Tá? Bacia é substantivo? Sim. Está com função de sujeito da oração? Cadê bacia aqui, ó? Cadê bacia? Ganhou o quê? Uma bacia de jabuticaba. Bacia aqui, gente, é objeto. Ok? Então, gente, fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Ative o sino, fique por aqui, te inscreve. Espero que você tenha uma boa prova e até a próxima.